São José trabalhador. Eu gosto de falar de um São José trabalhador, que envolve todos nós, né? Amo falar isso. E olha, eu vou até contar um segredinho aqui para vocês. Eu costumo dizer também que São José é empreendedor. Nós estamos no Fora da Caixa, um programa sobre empreendedorismo e negócios. Também temos que ter o nosso padroeiro. Quem trabalha, empreendedor trabalha e trabalha muito. Diga a verdade. Quantas horas você trabalha? Muito mais do que essas aí, essas fórmulas prontas de hoje. Não é mesmo? Então, um salve para todos vocês que trabalham, para todos nós que trabalhamos, que desenvolvemos a Bahia, que geramos negócio aqui, que trazemos desenvolvimento, geramos empregos. Hoje é o nosso dia, né? Que acordamos cedo e fazemos com que o nosso estado seja melhor. Aquilo que a gente faz, desde pegar o papelzinho no chão, a construir uma catedral, um edifício, seja a melhor forma possível, esteja ali o melhor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de São Maximiliano Kolbe, que diz, no fundo, o que nós fazemos, estou parafraseando ele, tá? São as nossas almas. E hoje nós estamos também, né, abrindo o mês de maio, o mês das mães, recebendo duas belas mulheres aqui que vão já falar sobre educação, porque hoje é quarta-feira e temos o professor Tiago Martins, o professor doutor Tiago Martins, que é o nosso comentarista de educação. Hoje é dia de educação fora da caixa. Antes de cumprimentá-los, vamos lá no nosso YouTube, o YouTube @cardealfm. Nós já estamos ao vivo no @cardealfm 106,1, emissora da Rede Excelsior de Comunicação. Então, você já pode curtir, compartilhar, interagir conosco e nada de enviar meme nessa tarde de quarta-feira. Olha só aqui a Hilde falando aqui, obrigado, parabéns para nós, exatamente, para todos nós, empreendedores, trabalhadores desta terra bendita, parabéns para nós. Então, olha, nada de enviar meme, vamos enviar informação que transforma, compartilhando no grupo da família, do WhatsApp, do condomínio, dos amigos, daquela turma lá que você frequenta, que joga tênis, que bate a bolinha com você. Compartilha a informação que transforma, compartilhando o nosso link e dando ouvido às nossas empreendedoras de hoje, que vão falar sobre educação. Boa tarde, professor Tiago, nosso comentarista da quarta, professor doutor Tiago. Boa tarde, Gliola, boa tarde, meninas, professoras, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje eu quero iniciar só lembrando de uma coisa, dia 1º, dia do trabalhador, você já disse, mas também o último dia da Bienal, então vale a pena quem não foi, né, às 5 horas, óbvio, depois do programa, se arrumar, passar ali no Centro de Convenções. Estava aqui agora assistindo, inclusive, a professora Sálua, que é do Colégio Vieira, né, e exatamente em homenagem a ela, e desse novo verbo ali, que ela gosta de estar conjugando, que é a importância de você ser criança, né? A gente tentar com essa ideia de dizer que crianças são pequenos adultos, não são crianças. Sim. E o dia que a gente começar a respeitar a criança como criança e não como adultos, e crianças têm que ter limite, um dos nossos temas aqui, para a gente estar conversando hoje, acho que as coisas começam a mudar. Então, não esqueçam, hoje, sim, ainda tem Bienal aí, até acho que 9 horas, né? Porque se 10 fechar as portas, chega lá 9, pelo menos para dar uma passeada. E tá fantástico, já tive a oportunidade de ir 2 vezes, está realmente espetacular. Então, agora, vou passar para o pessoal do Colégio Aurora, que fica aqui em Lauro de Freitas, né? Vale lembrar que a Rádio Excelsior é uma rádio estadual e não apenas de Salvador, então trazer também quem faz aqui a educação no estado e na nossa região metropolitana, né? Sabe que sábado eu fui para um evento em Mata de São João, lá em Prado Forte. E eu fui escutando a Cardeal FM 106.1, né, a emissora da Rede Excelsior de Comunicação, e voltei escutando o jogo de noite também, né? Ou seja, nós temos realmente um alcance aí grande, graças a Deus. E dê um alô aí para o pessoal, inclusive, de Praia do Forte, que estiver aí nos escutando, de Lauro de Freitas,
Olha, o Gabriel falando aqui, hoje é dia de gente que faz acontecer isso, nós, trabalhadores. Mas boa tarde, sejam muito bem-vindas ao Fora da Caixa. Meninas, por favor, se apresentem, expliquem aí a escola de vocês, o trabalho, né? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Rosicleide Coutinho, eu sou diretora pedagógica do Colégio Aurora do Saber, é uma escola católica que fica em Lauro de Freitas. Estamos no nosso 2º ano de funcionamento da escola e estamos muito felizes de estar aqui hoje para falar um pouco sobre educação, né? Sim. Educação católica, numa rádio católica. Sim. Agradecemos muito pelo convite. Trouxe comigo hoje a professora, por favor, se apresente. Boa tarde a todos os ouvintes e a comunidade do Colégio Aurora do Saber, que estão hoje nos ouvindo, né? E sou Sheila, sou professora do Aurora, um presente de Deus para a minha vida, para a minha família. Sou professora lá do G5, grupo 5. É uma honra, que delícia. Um desafio para mim e um presente de Deus, eu sempre digo isso. Então, o Senhor me escolheu para estar no Aurora. E estar aqui hoje com vocês. Eu já vi uns vídeos lá que você publicou, né? No seu perfil, gosto muito lá das suas dicas de pedagoga, de professora lá para o dia a dia. A educação infantil, para a gente, é uma caixa de surpresa, é o nosso cristal, né? É maravilhoso observar as crianças, né? O desenvolvimento humano a partir da criança, a descoberta. Enfim, eu sou uma entusiasta da educação infantil. Então, está ali, a gente se divide, né? Porque hoje o colégio é do G2 Sim. até o 5º ano. Então, a gente trabalha ali na educação infantil nas séries iniciais. Mas, quando procura, a ProRose está sempre na educação infantil. Elas trouxeram aqui o fã-clube, professor Ó. Tá aqui a Lilian, dizendo salve Maria, DI Clian, salve Maria, Marcos Gramacho está sempre por aqui, seja bem-vindo. Rafael Nascimento Santana, salve Maria, salve Esse é meu Maria. esposo. E como foi que nasceu o colégio Aurora, né? Do Saber? Começando um pouco antes ali com o professor Tiago, a gente analisando o cenário da educação como um todo, foi vista a necessidade de ter alguma escola onde concentrasse, obviamente, além da vida intelectual, da perspectiva intelectual, né, dos alunos, um lugar também que concentrasse integralmente a formação desse indivíduo, né? E Sim. aí, famílias católicas, ali do entorno mesmo do colégio, se reuniram e, conversando, pediam muito, porque hoje lá na escola a gente ouve muitos depoimentos de famílias que entendem que a escola, né, educação formal, hoje ela declinou a tal ponto que as crianças estão indo para a escola e, ao invés de formar, estão deformando em algumas perspectivas, né? Tanto como eu Sim. falei, moral, pedagógica, enfim. Então, algumas famílias se reuniram e, assim, tiveram a iniciativa de fundar o Instituto Aurora do Saber. Então, é uma instituição mantenedora que tem por trás do colégio um Sim. grupo de diretores, com famílias, né? Inclusive de pais de alunos também. E aí, a partir da instituição, criou-se o Colégio Aurora do Saber, inicialmente para atender essas famílias que buscavam ter uma educação de qualidade, uma educação Sim. católica. Perfeito. Com todas as críticas, que eu brinco muito, que o pedagogo ele é muito de momento, né? E ele esquece a história. A educação no Brasil se deu pela Igreja Católica. Sim. A educação, ela nasce pela Igreja Católica. Né? A cultura ela é resguardada pela Igreja Católica, que a gente até falava, quando estava com o diretor do Colégio São Bento, pelos mosteiros. O que seriam da cultura, dos livros, né, se não fossem os mosteiros na Idade Média, para guardar esse conhecimento e para estar divulgando esse conhecimento. Então, eu costumo dizer, e aí, Digliola, eu até digo que uma fala que você diz, quem quiser jogar pedra, jogue, eu não jogo, e também você não joga porque você conhece a história, não é nem pela sua religião. É você reconhecer a história e reconhecer quem fez. Então, é muito fácil criticar, principalmente para quem não conhece a história. Né? O que é
a educação no Brasil se não fosse a Igreja Católica. E, além disso, tem que se aperfeiçoar tudo na vida. Os telefones se aperfeiçoaram, os carros se aperfeiçoaram. É óbvio que a educação tem que se aperfeiçoar, mas não tem que perder valores, não tem que perder base, não tem que perder o alicerce. É o que eu brinco muito quando a gente pensa numa casa. Você precisa reformar uma casa, você não destrói sua casa. Você reforma a sua casa, mas o alicerce é o mesmo. Né? Dificilmente, claro, se for tiver algum engenheiro me ouvindo, claro, se a gente vai botar mais 3, 4 andares, talvez a gente tenha que reforçar esse alicerce. Então, vamos reforçar o alicerce, mas jamais destruí-lo. Então, por que me parece essa vergonha de dizer estudo no colégio católico? Sim, eu estudo, eu sou um professor de colégio católico. Sou um professor do colégio católico, né? Eu tenho orgulho do que eu estou. Né? Então, eu percebo muito que parece que estamos fazendo algo errado. Né? E eu acho, não tenho nenhuma pressa, viu, professora, de saber se estou certo ou errado. Ou até mesmo que seja um retrocesso na educação. Eu já ouvi isso também. É como se nós estivéssemos... vocês querem voltar para a Idade Média, né? Como o senhor acabou de falar, a Igreja Católica ela favorece a educação, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente poderia falar aqui sobre os inventos, enfim, as descobertas que a Igreja Católica, os benefícios que a Igreja Católica teve ao longo do tempo, né? E na educação, sobretudo. A Igreja Católica, ela suscita cientistas, né, grandes filósofos, doutores, né, são considerados como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Vito, tantos outros, né? Enfim, então parece que quando a gente rebusca esses valores, é como se estivesse retrocedendo, e ao contrário, é aquilo que você falou, a gente só está tentando ter um melhor aproveitamento do que de fato deu certo, do que de fato é bom na educação. E por que o medo? Se eu tiver de voltar para a Idade Média, de pegar algo que deu certo lá, vamos voltar. Claro que eu vou trazer atualizado, né? Eu não posso trazer com aquela mentalidade da Idade Média. Mas algo que deu certo lá, talvez, é o que eu brinco, a gente adora pegar o que dá certo em outros países e trazer para a gente sem adaptação. Por que não? O que deu certo no nosso país, né? Então, acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, e por isso que o nome do programa já é Fora da Caixa. É pensar fora da caixa. É mostrar que é muito mais amplo do que aquela visão de retroceder porque a escola católica, a educação católica foi do início. Sim, ela foi do início. Então, ela é pioneira. Não está dizendo que ela não é ultrapassada. E continua, né? Porque eu acho, assim, a gente critica tanto que a educação precisa evoluir, né? Que tem que mudar a legislação, tem que incluir a educação financeira no nosso projeto, né, professor Tiago? Educação financeira, empreendedorismo, isso, aquilo, incluir isso e aquilo. Eu amo o empreendedorismo, a iniciativa da Igreja Católica. Temos que mudar, pois a gente muda antes da lei, né? Vamos mudar, vamos fazer a experiência, vamos favorecer aquilo que a gente acredita como saber, né? Já que é a aurora do saber, né? Como saber, como a proposta de inteligência de vocês é fantástica. Elas vão já falar, né? Assim, que começa pequeno e para, de fato, né, assim, a professora Sheila pode falar aí melhor de como é ter uma turma com menos alunos e que se pode, de fato, ter aquela atenção, a professora pode ter aquela atenção, não só para conteúdo, mas que haja desenvolvimento de inteligências, né, de criança, com uma potência imensa, né, com potência de inteligência e não só ali, né, ensinar 1 mais 1, desenvolvimento de inteligência, de talento, né? Nesse cenário de fato importante, imprescindível, né? Estar na sala de aula com um número reduzido de alunos nos favorece prestar mais atenção, dar mais atenção, ter qualidade no ensino. Você conhece o seu aluno, sabe? Vê que ali são várias famílias, né? Na sala de aula do grupo 5, nós temos 12 famílias. No caso, 12, né? Porque são 12. Tem os gêmeos ali, que é uma família só. Mas a gente conta, né? 12. Sim. E aí a gente pode perceber a individualidade de trabalhar em cima disso, sabe? Então, é imprescindível, né? Você conhecer
você lidar com cada um, você perceber a individualidade e ali você buscar ajudar, né? Potencializar aquilo que eles trazem de bom e educar aquilo que não é tão bom. As Sim. nossas turmas, nós pensamos o colégio, cada sala, cada turma com até 15 alunos, aproximadamente, exatamente para dispensar essa atenção bem direcionada, né? Porque a gente entende a educação nessa observação da criança para entender o desenvolvimento e a necessidade de cada um. São pessoas diferentes, né? Então, a gente não pode pegar todas essas crianças e colocar em uma caixinha e aplicar a mesma prática para cada um, não. Então, quando você tem turmas com quantidade reduzida de alunos, nós conseguimos, e cabe ressaltar que a educação infantil, toda ela também tem assistente, então são estudantes também de pedagogia que auxiliam nesse processo de observação. Então, nós conseguimos fazer um trabalho integral. Então, a gente não vai observar só a criança, se ela está ali trabalhando a coordenação motora fina, se ela está trabalhando o conhecimento das linguagens de mundo. Não, a gente observa tudo, todo o desenvolvimento dela. Inclusive o que a professora Sheila citou aqui, a demanda que ela traz de casa. Por quê? Porque ela traz para a sala de aula também os aspectos emocionais, né? Então, isso é muito importante para a gente, porque a gente não consegue fazer um bom trabalho, ter um bom direcionamento pedagógico e educacional se aquela criança ela não está disponível para receber. Então, nós trabalhamos de maneira que criamos aquele ambiente hospitaleiro. Nós temos lá uma característica de acolhimento, assim, mas de fato mesmo, de conversar com as crianças, elas se sentem como se estivessem em casa, né? Essa é a verdade. E a gente sente também que as famílias se sentem seguras por ter essas crianças lá, porque nós não pegamos o nosso projeto, né, o que está ali escrito, documentado, simplesmente engavetamos e vamos trabalhar conforme a demanda diária, né? O ordinário do dia a dia, não. A gente traz dali do papel, das páginas, aquela prática que precisa, de fato, acontecer diariamente. E, sim, tem que começar ali da educação infantil. Esse olhar tem que começar até as séries finais, por assim dizer, né? Porque a gente precisa ter esse acompanhamento. Sim. Então, foi um colégio pensado de maneira bem minuciosa para que tenha essa resposta rápida da educação, que você tem que ter um ambiente acolhedor, um ambiente propício para a criança poder entender como se faz a educação, né? Para aprender de fato, que precisa ser aprendido em uma escola. E como a professora Sheila estava dizendo, é exatamente isso, né? Escolas maiores hoje começam a ver aluno como número. E aí é um problema da escola pública ou da escola privada. A escola pública é o número do IDEB. Vamos ver como é que é o IDEB, temos que crescer o IDEB, tem que fazer outdoor mostrando que nossa cidade cresceu o IDEB. E a escola particular esse aluno tem que passar o número de vestibular, porque eu quero a foto dele no outdoor. E quem é ele? Você nem sabe. É o aluno que passou em 3, 4 faculdades. Então, sua fala, Pro, traz exatamente, eu acho que é a essência da educação. Ali você tem 12 famílias. Né? Você não tem... Né? Não é um número, não é algo solto, não é algo abstrato. São crianças, são famílias. Então... Você pensar em educação, sem pensar que ali está fragmento de uma família que deveria ter educado, para que você pudesse apenas fortalecer e estar tornando aquele conhecimento mais concreto. E quando eu vejo uma escola que se assume ser católica, para uma família que é católica, vocês vão conseguir fazer exatamente isso. Essa pessoa está trazendo, essa criança está trazendo uma formação onde na escola vocês vão complementar. E é muito difícil você ter que fazer todo o papel. E que a gente brincava aqui, né? A gente sempre tem aqueles 10 minutinhos ali fora do ar, e é que eu penso, vamos lá, como será essa educação daqui a uns anos? Né? A família não está mais educando, e a família terceiriza para a escola, mas também não quer que a escola eduque. E não quer que a escola eduque, porque se o professor tira o intervalo, se o professor faz uma cobrança da obrigação, a família não gosta. Chamou a atenção do meu filho. E aí eu te pergunto, que geração é essa? Qual é essa geração? E nunca foi frustrada. Quando se frustra a primeira vez, aí não entende
porque o menino está se mutilando, porque o menino está na internet vendo joguinhos de mutilação. Geração de pessoas fracas, né? O Totalmente. que a gente faz hoje impacta as próximas gerações. Então, a gente tem que entender que tipo de sociedade a gente vai ter daqui a 30 anos. É a responsabilidade muito grande de formar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a educação, o papel da educação principal é esse. A gente fala, né, que eu brinquei aqui, nós temos um objetivo, eu costumo dizer, nós do Colégio Aurora costumamos dizer que o nosso objetivo é trazer almas para Deus, né? É conduzir aquelas crianças para o caminho de santidade. No meio do caminho, a gente trabalha, no meio do caminho, a gente ensina, né, as ciências, os conhecimentos, mas existe um fim último. A gente não consegue entender educação sem trabalhar esses aspectos emocionais, espirituais, intelectuais. E o aspecto espiritual, ele é primordial porque ele ordena. Então, essa perspectiva de ordenar aquele indivíduo, aquela criança, para que ele, ordenado, ele consiga ter mais conhecimento, ele consiga ter mais respostas para a parte intelectual dele. Então, a gente está entendendo que vamos ter gerações de pessoas muito bem formadas, forjadas, fortes, e que não perpassem nesse... Como o senhor acabou de falar aí. Como é a rotina? Vamos entrar no dia a dia de lá, do Aurora do Saber. Vamos fazer de conta que a gente está entrando lá na porta, lá, né? É lindo, assim, o ambiente, né, perto da natureza, não é nada assim, aquele prédio lá feioso que você vê todo, né, de qualquer jeito, que vamos jogar uma caixona, não é assim lá, né? Não. Quer falar para Sheila? Eu posso falar também à vontade. Como mãe? Pode. Porque eu sou mãe também desse colégio, de aluno. Eu sou mãe de alunos no colégio. E eu cheguei assim, né? Sim. Meu esposo conheceu a Aurora através do Instagram. Puxa um pouquinho, professora, por favor, o microfone mais próximo. E, a princípio, a nossa educação era apenas em casa, né? Educávamos nossos filhos em casa. Mas chega um tempo que o Senhor pede, né, algo diferente de nós. E o Aurora foi esse algo diferente. E aí nós fomos conhecer o Aurora. E foi isso que a senhora trouxe. É um encantamento, uma paz, um verdadeiro lugar onde está o nosso Senhor, onde a educação de fato deve acontecer. Então a gente chega com o Salve Maria, sabe, nos braços da mãe, daquela que sabe educar. Né? Sim. Entramos no mês de maio, então nada é por acaso. Nada é por acaso. Então é esse abraço de Nossa Senhora, esse Salve Maria que nos acolhe. Então, lá nós começamos o dia com esse Salve Maria, e aí vamos para o alardo dos maiores. Nós temos um alardo. Um alardo que tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças lá de braços abertos, esperando cada aluno todos os dias. Estou aqui emocionada. Fazemos formação da educação infantil, depois das outras séries, e bonitinho que eles ficam lá em fila. Aí a gente reza Ave Maria, né? Canta o hino, que a gente chama de hino do Aurora, e aí ele sobe informação em filinha para a sala, junto com as professoras. Assim que chega. Assim que chega, né? Chega, se organiza ali, coloca a mochila, aí tem um toque, nossa sirene é o sino, toca o sino 2 vezes, se posiciona na frente da imagem de Nossa Senhora, e aí tem um alardo, né? Como a gente fazia, professor? Alguns aninhos só. O meu já era música, o meu já era música. Não era música, peraí, calma. Cantam às quartas-feiras. Cantava os hinos todos. Todo mundo entregando aí a idade. Né? Às quartas-feiras cantamos o hino nacional também, e aí depois cada um para a sala de aula. E aí tem os horários de intervalo, depois rotina normal de escola. Sim. E tem as atividades. Lá nós temos alguns projetos. Diariamente, temos um projeto bilíngue na escola que funciona, da escola Thomas Jefferson, for Schools, é uma escola de inglês de Brasília. E aí nós fazemos essa parceria. E aí todas as turmas, todos os dias tem aula de inglês. Então, assim, é primordial que tenha esse estudo, esse contato com a língua desde cedo. Temos 5 professores de inglês lá para distribuir nas turmas. Temos aulas de música, aulas de religião, educação física. Todas essas disciplinas, elas são comuns a todas as turmas. Então, desde os pequenininhos até os maiores, eles têm acesso a todo esse tipo de conhecimento. Artes, né? Música. Artes e música, exatamente. Tem a disciplina só de artes. Educação física. Sim, educação física, já falei. E criança ser criança, brincar.
Lá é uma casa, Eu vi os meninos edificação, lá parece tocando uma... flauta. É como se fosse uma chácara. E os animais? Tem um pomar, tem animais, tem coelho, tem galos. Então, assim, a gente pensa em que a criança entenda realmente a realidade, né? Então, as crianças correm. Pode Quando a gente não cair. está olhando só a minha árvore, mas tem sempre alguém do lado. Pode ser mordida por formiga. Tem tudo isso, Tudo isso. né? A gente tem o cuidado, obviamente, tem a tia do corredor, né? A gente brinca, Dona Silvia, enfim. Tem a pessoa que está ali monitorando, tem as assistentes, tem um horário, as crianças vão para... A Prof. Sheila pode falar melhor, porque ela faz a prática externa na sua classe 2 vezes da manhã, né, Prof? Faço. Olha, a senhora tocou, tem a formiga que morde. Sim. E é interessante que a gente foi fazer uma atividade, justamente, Sim. eles foram para o formigueiro. E aí foi ver todo o trabalho que a formiguinha fazia, e o outro foi desmanchado. Não desmanche a casa dela, você pode atrapalhar, elas estão Ai, que fazendo trabalho. delícia, meu Deus. Isso é muito interessante. E eles vão Sim. aprendendo com a natureza, né? Sim. E aí trazem isso para a sala de aula, levam isso para casa, trazem depois uma pesquisa falando sobre os animais. É ter na prática. Como você falou da aula de inglês, bilíngue, aproveitar aqui para mandar um abraço para minha colega de formação, estudamos juntos, né, em uma escola católica, né, a professora Tânia, professora de inglês lá do 5º, 6º e 9º ano, né? Ela tá mandando aqui uma mensagem para você. Professora Tá vendo aí? Tânia Mafra. Ela viu no Instagram, já disse logo minha escola, toda orgulhosa por fazer parte do Tá dizendo aqui, Tiago, do esse corpo colega docente. querido, que alegria em ver você fazendo essa entrevista. A Aurora é uma instituição incrível, no qual tenho prazer de trabalhar como professora. Pessoal, ótimo que vocês estão deixando as mensagens aqui que Sim. ficam gravadas, mas não dá para ler tudo, mas é bom que fique aí de testemunho para as outras pessoas que vão ver E a depois. alegria dela de dizer que a escola estava vindo aqui já mostra a satisfação do profissional em trabalhar na instituição, né? E isso, acho, para mim, é um ponto que destaca. Já tem um tempo que eu não encontro pessoalmente, mas foi algo que me chamou a atenção, a alegria dela de dizer, olha, você que vai entrevistar amanhã é a minha escola. Então, prova, a pessoa se sente bem. E essa questão de relação, e o que a senhora traz, professora, é da questão da educação integral, que a gente confunde muito, educação integral com tempo integral. Tempo integral é só você esticar o tempo. Você estica o tempo, estica português, estica matemática, e você faz uma educação esticada. Mas a educação integral é quando você pensa, né, no homem, na criança, como um ser integral, na sua individualidade, né, na sua identidade e nas suas dimensões. E dentre as nossas dimensões, tem a física e a intelectual, a cognitiva, que sai a BNCC, as normas já determinam que a gente atenda, mas temos as dimensões espiritual e a dimensão emocional, queira ou não queira. Né? O ser humano é composto por 4 dimensões. Então, se você está trabalhando o cognitivo sem trabalhar as outras 3, vai ter falhas. E aí, por que será que pessoas extremamente competentes, né, com habilidades, faz uma prova e não vai bem? Porque o emocional não está legal, ou o físico não está legal, porque você fazer uma prova com a dor, né, então é meio complicado. Então, educação integral, você tem que pensar nessas 4 dimensões, e das 4 dimensões está emocional e espiritual, que a maioria das escolas estão esquecendo. E isso vai dar problema. E isso vai trazer uma educação com estresse, né, onde o menino está só ali. E me assusta muito quando eu ouço falar de educação integral, e quando você pega o programa, é só esticado. É o tempo integral, você chamar, ou jornada estendida. Eu prefiro até o jornada estendida, para diferenciar bastante. Então, quando a senhora traz, professora, essa questão de você estar pensando no espiritual, né, que no caso... Que não muda, né? E que no caso da escola, o espiritual segue a linha católica, porque é uma escola católica, mas poderia ser qualquer uma. Sim. Mas você tem que pensar nesse lado espiritual. Você tem que pensar neste lado espiritual de todo o indivíduo, porque está na consistência dele, né? Então, isso, para mim, é fantástico. Tipo de profissional, né? Hoje a gente vê médicos, advogados, pessoas bem-sucedidas, além de suas profissões, mas que às vezes se apresenta algum tipo de vazio, né? Algo que, é como se estivesse faltando algo, de fato, né? Então, tem uma boa formação, são bons profissionais, mas às vezes está faltando algo para completar. É porque, como o senhor acabou de dizer, nós precisamos dessa integralidade. Precisamos preencher dentro de nós o que falta, né? E colocando Deus como centro de nossa vida, a gente consegue isso, preencher automaticamente. Porque flui, as coisas ficam mais claras. E a gente não pode furtar isso das crianças, né? De jeito nenhum. Crianças, elas são capazes da inteligência, né? A gente às vezes subestima
demais a inteligência da criança e subestima a capacidade imensa espiritual da criança. Eu sempre digo para o meu filho assim, a sua oração é a mais importante daqui, eu digo para ele, né? A sua oração é muito importante para a família, porque e para o mundo, né? É mais pura, né? Porque o adulto só vai orar quando precisa de algo. Ele vai pedir, não vai orar. Ele não agradece. E a criança não. A criança, ela tem a oração pura. Nós Até o temos pedido. a prática de oração antes de todas as atividades, desde as refeições, as atividades de cada aula, porque troca os professores, né? Então, a gente tem a prática das orações. E, assim, nós ouvimos direto as famílias falarem como essa prática impacta em casa positivamente. Porque como já está na rotina deles, eles passam 4 horas diárias conosco. Aí, quando chegam em casa, eles querem dar continuidade. E, às vezes, os pais, né, na corrida do dia a dia, às vezes, já sentam à mesa, já vão fazer a refeição. Não, a gente esqueceu de rezar. Papai esqueceu de rezar. Então, ao final, quando a gente vai fazer atendimento com as famílias, com os pais... A culpa é da Pro. Vamos rezar. Aí a mamãe outro dia falou, Pro, por favor, me manda as orações que vocês rezam e as musiquinhas que vocês cantam, porque fulaninha tá me deixando doida. Eu falei, é só uma Ave Maria. Não é só uma Ave Maria, não. É uma Ave Maria. Sim. Enfim, e assim, ao final do dia... a gente orienta, vamos contar histórias. E aí a gente tem criança pequena lá que, se eu perguntar, ele já vai contar como foi uma batalha no céu, quem é São Miguel Arcanjo, as invocações das orações, eles estudam a vida dos santos. É uma coisa impressionante, não é, Pro? Porque a gente sabe que a criança ela tem muita capacidade, mas quando você vê isso, de fato, que aquele trabalho, aquela estrutura, aquele planejamento que você fez, executou bem, que a criança está correspondendo, e o que é melhor, e que ela multiplica isso para as outras crianças. Então, a gente escuta direto, é um primo que quer estudar na Aurora, é um amiguinho que quer estudar na Aurora. Nossa, como o fulaninho está diferente, porque é a questão do ambiente. Então, o ambiente, ele faz toda a diferença. A gente precisa que esse ambiente seja preservado exatamente para aquilo que eu falei inicialmente, para que uma boa educação, de fato, ela se estabeleça. E que isso também seja direcionado para casa. Então, nós temos direto atendimento com os pais lá, e o que nós mais pedimos é que tenha essa troca. Olha, a gente trabalha aqui assim, preciso conhecer como é essa família, a realidade dessa família, para entender o que é que essas famílias trazem para a sala de aula, e para que vocês também entendam como a gente está trabalhando aqui, para minimamente tentar seguir. Porque imagine a cabeça, nós ficamos confusos com as mudanças da vida, né? Sim. Imagine uma criança que ela não tem um suporte emocional bem estruturado. Aí em casa tem um tipo de educação, aí na escola tem outra, aí no karatê tem outro, aí na vida social tem outro. Então, assim, causa uma certa confusão, sim. Então, a gente tem esse cuidado, né? Que tem uma psicóloga, que é mãe de aluno, doutora Lorena, ela deve estar nos assistindo, que ela falou outro dia, ela postou nas redes dela, falou assim, olha, crie seu filho dentro de uma bolha, sim. Claro, parece algo Sim. até polêmico, né? Vou criar meu filho dentro de uma bolha, o mundo hoje pede que não, você tem que experimentar tudo, né? A relativização das coisas faz com que você tenha que experimentar. Mas não, mas que bolha é essa? É o que eu acho certo para minha casa, para minha família, para o meu filho. Funciona assim, está dando certo assim. E ele não vai ser tolhido, né, do fundamental. Ele só vai ser preservado do que é nocivo para ele. Perfeito. Professora, já que você está falando nisso aí, eu vou pedir para a professora Sheila falar um pouquinho sobre essa questão dos valores, né? Há valores cristãos católicos que são únicos e que a escola preserva isso. Cada um tem os seus valores e tem o devido direito. Vivemos num país democrático, né? Vivemos num país democrático, graças a Deus, e continue assim, né? Todos nós devemos lutar para que isso continue, onde cada um tem direito a se expressar, inclusive quem tem os valores cristão-católicos também, né? Verdade. Só reforçando um pouco do que a professora Rose trouxe, né? Uhum. Nós oramos a todo momento, né? A cada intervalo de aulas, e isso as crianças levam para casa de fato. E aí uma mãe trouxe para mim o seguinte, a minha filha está pedindo para eu falar mais baixo, né? Por que isso? Aí ela falou assim, na verdade ela falou assim, isso não é ruim para mim, Sim. Ela está me educando. Sim. Porque na sala de aula a filha gritava.
não conversava, né? Então, aí a gente fala um pouquinho mais baixo, não precisa gritar, a gente ouve, a gente entende. E a criança foi levando isso para casa. E na reunião de pais ela trouxe, né? Como é que ela está? Ela está me moldando, ela está me educando. E eu estou tentando melhorar com relação a isso. Então, as famílias trazem para nós muitos desvalores, na verdade, né? Sim. E aí a gente precisa moldar isso. O professor estava falando mais cedo que as famílias estão deixando os filhos serem educados pelas telas e também deixando as escolas fazerem, né, o papel que é da família. E nós, como cristãos católicos, precisamos preservar, né, preservar a moral, né, entender que precisamos reforçar o bom, o belo, Sim. e o verdadeiro. E a gente precisa passar isso adiante, reforçar isso com nossas crianças. Hoje a gente percebe uma má educação da vontade, e isso prejudica, né, o desenvolvimento do ser humano. E aí a gente falava do ser humano integral, de uma educação integral. E isso é muito preocupante. Alunos que chegam que não pode ouvir um não, sabe? E aí interrompe toda uma aula e a gente precisa parar para poder redirecionar, porque ele só foi ensinado a ouvir um sim. E quando aquilo é tocado nele de forma diferente, ele não entende. E aí um desafio. Fogo, né? E a inversão, porque muitos pais não dizem não, por achar que isso é sinônimo de amor. Não vou negar nada a meu filho. Mas inconscientemente essa criança pode estar recebendo a mensagem invertida. Meu pai não está nem aí para mim porque ele não me ama. Né? Então, a gente trabalha, não que eu queira aqui levar para outro tema já da psicanálise, mas nem tudo que a gente lança como remetente chega no destinatário da forma que a gente quer. Então, a pessoas eu vejo que está dando muitas vezes para compensar a falta de tempo, eu trabalho, eu estou isso, então quando eu chego eu tenho que permitir tudo, porque eu amo meu filho, mas essa mensagem pode chegar de outra forma. Eu posso fazer tudo porque meu pai não está nem aí para mim. E quando começar a chegar inconscientemente para essa criança, meu pai não está nem aí para mim, quem está? Então, é essa reflexão, é esse meio termo que eu penso que as famílias têm que estar acordadas. O não é falta de amor. Muito pelo contrário. Muitas vezes é excesso de cuidado, pode ser. Que também não é bom. Nada em excesso é bom, até o cuidado, nada em excesso é bom. Mas como vai chegar no seu filho? Como é que ele vai estar interpretando se você não para mais para conversar? Porque até o não é mais explicado. E olha que na nossa época muitas vezes não era. Sim, posso fazer não? Não tem por que não, porque eu não quero, não. Então, esse não, talvez eu acho que não cabe mais, sim, porque estamos já na era de uma informação. Então, cabe se justificar o não, mas dar o não, é saber dar não. Tem um autor que eu espero lembrar daqui até o final do programa, mas ele tem um livro que é fantástico, é Carão com Carinho, Luiz Schettini. Luiz Schettini sua memória é melhor do que a Pernambuco. Luiz Schettini, ele tem um livro maravilhoso, Carão com Carinho. Que ele dizendo, você pode reclamar, você pode repreender, mas você não precisa ser grosseiro. Né? Então, o carão também gritar, educa. Né, não precisa estar gritando. E você vê, você trouxe a questão do fale baixo, mas você, na sua fala anterior você traz outra questão, não faça isso com a casinha da formiga. Então, senso de cuidado. E que se ele não sai para ver a casinha da formiga, nos livros não traz isso. Né? A educação prática ela é fundamental. E essa criança já tem um senso de valor e de cuidado muito maior do que a maioria das nossas crianças. Né? Então, isso que é fantástico. Isso é você ver a educação na prática. E que bom, assim, também uma escola que dá a liberdade da professora poder levar as crianças para fazerem, né? Confiar no profissional lá, porque existe hoje, eu me lembrei que eu vi uma situação já tem tempo, enfim, é até bom que eu não lembro direito como foi, de que a criança não pode ser mordida por formiga. Que história é essa, gente? Pelo amor de Deus! Que não, né? Mas a gente tem cuidado de que não sejam mordidos. Sim, claro que vocês têm cuidado, ela explicou tudo, mas assim, né?
É a natureza, tá ali, a criança cai, se rala, tem contato com terra, Com os né? animais. Com os animais, Tem um pomar, tem pé de acerola, então tem miquinho, e tem passarinho, e tem maritaca, papagaio, que são selvagens, voam lá para o coqueiro, e tem coelho, que é um evento. O nosso diretor-geral, o seu Gustavo, ele gosta muito de animais. E aí ele, né, fica sempre procurando algo para deixar. Aí a gente conversa, ele fala, vou trazer o coelho. Eu falei, por favor, seu Gustavo, mais animal não. Ele falou, mas as crianças gostam. E aí toda hora tem alguma criança lá na sala dele batendo para saber se pode pegar os coelhinhos. E aí Ai, que delícia. ele desce com as crianças e abre, e as crianças entram lá na casinha do coelho e brincam e seguram. Então, assim, é importante também a gente ver tantas crianças que fazem, né, terapias, enfim, Sim. em contato com os animais, isso ajuda tanto. E a gente não, né, não teve nenhum caso, não é o caso, mas já prevendo isso, o benefício que tem esse contato, né, com a terra. Aí as mães reclamam porque é uma área externa e a gente deixa brincar, as crianças correm. Então é criança com uniforme que chega rasgado, às vezes, porque correu, simplesmente. Foi criança. Só porque foi criança. É meia branca que Bem tem que isso. trocar pró, por favor, essa meia. Eu falei, não. Mas, assim, essa liberdade ali, vigiada, cerceada de cuidados, é tão positiva para eles. Então, não tem criança... Eu vou dar um exemplo pessoal. A minha sobrinha de 6 anos, ela estuda lá. E, como todas as crianças de pandemia, teve muito acesso a telas. Então, Sim. quando é difícil de tirar. Quando a criança ela tem muito acesso à tela, é uma abstinência, né? A criança fica... Aí tem TDAH, enfim, são vários diagnósticos que vêm aí que a gente sabe que tudo vem da tela. E aí, quando ela foi estudar lá no colégio, ela tinha acesso, era um acesso ali, de uma certa forma, assessorado, mas tinha. E aí, quando ela foi para lá, ela sentia falta, porque lá a gente não tem tela, nem sala de aula, o professor não tem acesso, o aluno, enfim. Então, ela sentiu essa dificuldade, essa resistência em se integrar, em socializar com a turma, com os colegas. Foi bem desafiador os primeiros meses. Hoje, eu olho para minha sobrinha, é uma outra criança. Tanto que ela não pede celular hora nenhuma. Então, é uma criança que brinca, é uma criança que socializa, é uma criança que conversa, é uma criança que discorre sobre... Você vai conversar com ela, ela sabe, ela fala, ela conta história, ela nem lembra que tem celular. É visivelmente, assim, notável o avanço. Então, esse cérebro, essa cabecinha ali, ela está preparada para poder aprender, para poder ter novos conhecimentos, né? Para poder ter uma infância saudável. Desenvolver a criatividade. Desenvolver a criatividade, o imaginário, enfim. Então, é um exemplo prático, né, pessoal, mas eu vejo que isso ele se estende para todas as outras crianças. Claro que, por exemplo, hoje, na nossa escola, nós temos mais alunos do que o ano passado. Então, nós abrimos para mais famílias. Então, chegam famílias lá ainda que não têm essa experiência de rompimento, né, total, com Sim. essas tecnologias, enfim. E a gente não acha, não é que a gente condene, mas a gente entende como elas dificultam o processo de aprendizado. Então, a gente pede que não tenha, realmente. De professor agradece, né, professor? É porque as crianças não prestam Imagine. atenção em sala de aula, as crianças não conseguem ser educadas. E aí, quando vai para lá que não tem, mas aí tem um coelho, aí tem as brincadeiras, aí tem um pomar, aí tem os outros colegas, aí tem os jogos ali na recepção, é xadrez, é luz, jogos de tabuleiro, tem os livros ali que ficam disponíveis quando eles querem ler. Então, assim, a gente tenta... Vocês têm um programa de leitura próprio também, né? Temos, né, o Círculo do Livro, e esse ano, não vou falar em primeira mão aqui para não dar spoiler, a gente vai lançar um novo projeto também de leitura que vai ser bem interessante, porque estamos fazendo as reuniões aí internas para poder organizar direito o projeto, mas eu já adianto que vai ser um projeto de leitura, também com títulos bem interessantes, sobretudo para a educação infantil. Aí sim a gente entra nos títulos clássicos. A gente está buscando, fazendo uma curadoria aí de títulos bons, de bons livros para as crianças terem acesso. Títulos, infelizmente, a gente não encontra na Bienal, por exemplo, né? São livros mais modernos, enfim. E nós estamos rebuscando mais essas edições. Então, aí, uma outra oportunidade, a gente divulga, que vai ser um projeto bem interessante. Então, a gente percebe, exatamente isso, como o ir e vir da educação, né? Então, é quebrar realmente esses preconceitos que isso atrapalha muito a educação, né? É como eu brinco muito a criança, quando eu toco no preconceito, só para fazer uma relação,
ela é livre de preconceitos. A criança ela não nasce com preconceitos, né? A gente vai impondo esse preconceito muitas vezes inconscientemente, né? Então, deixar claro para essa criança que ela não tem que ter vergonha da fé que ela professa, seja qualquer uma. Estamos falando da católica, porque é uma escola católica, uma rádio católica, mas pode ser qualquer uma. Você não pode ter vergonha dos seus valores, do que norteou a sua família e que é a base da sua família. Então, parece que hoje você tem que estar escondendo, né, o que você... Eu já tive esse questionamento de um adulto, né? Eu tenho a pulseira de Nossa Senhora Aparecida, e aí um colega perguntou, mas você vem todo dia com isso, não combina com sua roupa? Eu falei, mas isso aqui não é moda. Isso aqui eu vou com minha Nossa Senhora para onde eu vou, né? Ela poderia estar escondida, como o meu crucifixo está, mas eu achei bonito para mim. Aí ele, eu tinha um desse, mas eu usava... Eu falei, não, você usava como moda, eu não uso como moda. É profissão de fé, né? Totalmente diferente. E é aquela questão, mas por que eu tenho que ter esta vergonha? Eu tenho que justificar. Né? E aí uma colega minha achou que eu fui meio rude ao dizer, mas isso não é moda. Mas não é. Então por que a gente também tem... É isso que eu digo, a gente está numa geração com tantos meios de dizer não, que também tudo você é agressivo. Então, quer dizer, eu sou agressivo só porque eu quis dizer que a minha fé não é modismo? Isso é agressividade? Então, o que é que estamos passando enquanto adultos para as próximas gerações? Então, tempos... Com certeza, professor. E por que, né? Muito bem colocado, que você está colocando aí para a gente agora, colocando redundância aqui, mas peraí, né? Alto lá, a gente tem direito, sim, de se expressar e de continuar com aquilo que a gente acredita, né? Nossos valores não são relativos, não são relativos. Eles estão aí há 2000 anos, pelo menos, né? E não são negociáveis. Exatamente. Porque a nossa fé não tem que ser negociável. Né? As crianças lá rezam um terço na escola. Todas, a senhora falou de projeto aqui, para não esquecer, eu vou falar brevemente. Sim. Nós temos projetos lá. O ano passado tivemos o projeto Santa Terezinha, tivemos o projeto da Semana Santa, esse ano também tivemos. As crianças rezam a Via Sacra, elas fazem encenações do teatro, então a gente vai rezando as estações, todo mundo no espírito de recolhimento, entendendo o que de fato aconteceu. Temos na escola às sextas-feiras a Santa Missa, também elas, nem imagine, termina a semana com a Santa Missa na escola, as crianças também entendem o que está acontecendo ali, é o santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, então elas já começam desde pequena com aquele espírito de piedade. Todas as datas comemorativas dos santos, a gente trabalha em sala de aula, são os nossos temas, a vida dos santos. Esse ano, o santo que iremos trabalhar sempre no segundo semestre. O ano passado foi Santa Terezinha, e fizemos um trabalho muito bonito. Cada sala pegou um momento da vida de Santa Terezinha, depois trabalhou e apresentou. Esse ano é São Bento, no segundo semestre. Uau. Em setembro, temos o projeto que a gente chama... Esse ano ele está me perseguindo. Heróis da Fé. Está aqui comigo na medalhinha. Esse ano nós temos o projeto Heróis da Fé, em setembro. Heróis da Fé, o ano passado nós pegamos aqui do Brasil, limitamos, né, que seria ou um servo de Deus, ou um beato, ou um santo brasileiro, e aí nós aprofundamos bastante. A gente trouxemos uma turma aqui para o convento das Clarissas, e as outras turmas também foram... Cada um estudou um santo, né? E aí foi apresentar. Então, assim, as crianças se debruçam, os professores se debruçam na pesquisa para estudar. Então, todo o nosso trabalho, ele é pautado realmente na educação católica. E aí, com esses temas, nós entramos no que pede a base nacional, no que pede realmente Sim. os parâmetros de educação. É uma escola, né, sistematizada, formal, mas o que diferencia exatamente é isso, o tema, a relevância da proposta é o tema que a gente trabalha, e aí todos esses temas vêm imbuídos de valores. Esse projeto Santa Terezinha é o projeto de virtudes, então, assim, cada sala, a gente tinha as virtudes itinerantes, então, cada sala de aula recebia um cartaz com a virtude, e durante a semana aquela virtude era trabalhada em sala. Eu vi que também o livro das virtudes faz parte, Ele né? é presente lá em todas as turmas, não é? Meu xodó. Xodó da turma. É muito bom, né, Prachila? E a reflexão que eu vejo para essas famílias, né, eu estou até pesquisando aqui um provérbio oriental que diz o seguinte, né, homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos,
mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis que geram homens fortes. Facilitar muito a vida dessas crianças pode tornar tempos difíceis para elas. Ensinar o não na hora certa e a frustração faz parte da educação, né? E o não de um pai, ele é muito mais leve do que o não da sociedade. Então, que tempo que estamos preparando os nossos filhos? E por falar em tempo, o relógio aqui já me assusta. Eu vou pedir para que elas falem mais algum diferencial do colégio, para que a gente está chegando ao final. É rápido. Os projetos que a gente falou de educação, temos o projeto bilíngue, né? Como eu já Tem uma tinha outra dito. língua? Vocês, além do inglês, tem outra língua? Temos o contraturno, né? Que Sim. algumas crianças ficam no período integral, e aí nós fazemos uma grade de atividades, e dentre elas tem o francês, que estudam lá, as crianças que ficam à tarde têm acesso também, e é isso, né? A nossa proposta é fazer essa educação O integral. material didático de vocês é próprio? Não, nós não produzimos Sim. ainda. Foi uma dificuldade grande que Sim. tivemos, porque Imagino. buscamos materiais que tivesse isento de algumas ideologias, alguns Sim. temas, e inicialmente trabalhamos com materiais que foram escritos para educação doméstica, né, de homeschool. Então a gente fez aí uma triagem. Trabalhamos também com editoras católicas, tem uma editora católica. Enfim, a gente fez ali, reunimos o que julgamos, né? Fizemos uma curadoria dos didáticos e reunimos ali o que julgamos mais interessante para trabalhar em sala de aula. Claro, sob supervisão e com complemento, quando possível. Criamos também... nós ainda não publicamos, né, editamos o nosso material, mas, como todo professor, fazemos o reforço pedagógico com as atividades necessárias. Eu penso no diferencial do Aurora, é esse pensar mesmo o homem integral, como de fato ele é, né? E ter esse cuidado com as crianças que estão chegando, de poder ajudar as famílias a entender que o não é necessário, para que essas crianças sejam fortes e não frágeis, como nós estamos vendo nessa sociedade. Perfeito. Olha, eu vou pedir para que vocês deixem, quem quiser visitar lá, conhecer, como é que faz? Então, estão todos convidados, inclusive os senhores. Gostaria que fosse um dia visitar o nosso colégio para conhecer. O colégio, ele fica situado... Com certeza. Pegar o endereço aqui. Queremos levar nosso projeto de educação financeira e empreendedorismo para lá. Excelente. Fica situado na Rua dos Prazeres, número 363, Recreio de Pitanga, Lauro de Freitas. Fica próximo ao batalhão da polícia, né, da Choque, e a igreja, tem uma igreja católica lá, dos Arautos do Evangelho, e o Instagram, que é onde você pode ter maiores informações, é @Colégio Aurora do Saber. Aí lá tem link para o WhatsApp, telefones, e sempre estamos postando as atividades, os projetos, e o dia a dia, a rotina dos alunos lá. Perfeito. Para matricular, tem que ir lá, passar pelo processo todo, né? Mas pode pegar informação. Quando entra em contato no Instagram, tem um link que direciona para o WhatsApp da secretaria, e nas redes sociais as informações é só entrar em contato conosco, vale a pena. Estamos abertos à visita também, é só agendar, ir lá conhecer. Perfeito, obrigada. Além de agradecer as pedagogas do Colégio Aurora, quero lembrar, né, de que vocês vão ver amanhã, mas até quarta estamos aqui de volta. Sim. E quarta-feira que vem teremos com o professor Nestor Maia, gerente de formação e monitoramento da Secretaria Municipal de Educação aqui de Salvador, que vem trazer uma proposta bem interessante, que é de formar e capacitar os professores, né? Tentar com essa formação continuada. Então, vejo todos vocês na próxima quarta. Posso agradecer só a doutora Flávia, que ela fez, acho que a ponte, né? Ela falou, e ela perguntou se poderia dar o contato do colégio. Então, queria agradecer a dona Flávia por ter nos indicado aqui, feito esse link para que a gente viesse aqui também hoje. Que é mãe lá de vocês. É mãe de aluno. Obrigada, professoras, obrigado pelo trabalho de vocês, obrigada a toda a comunidade Aurora do Saber que está aqui, fiel, assistindo aqui, a doutora Lisandra Colossi, que também é nossa comentarista aqui de agro, que está de entrevista sensacional. Enfim, nossa amiga do Aurora. Isso, obrigada. Infelizmente, realmente, a gente não tem mais tempo, passa rápido. Tem muita coisa interessante lá da proposta de trabalho deles, que é única, né? Uma nova forma de fazer
e única, né, segundo o carisma próprio deles. Cada escola católica tem o seu carisma próprio e eles têm um carisma próprio também. Então, só vocês indo lá, né, cada um de nós indo lá, conhecendo, enfim, conhecendo os alunos. Aqui foi uma pitadinha para a gente saber que existem outras propostas e que alegria ter uma escola católica mesmo, naquela área lá da região metropolitana, né? Porque não tem, só tem vocês, né? Para aquela área de lá. É isso. Que bom, muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Lembrando que esse e todos os outros programas ficam gravados no nosso YouTube da rádio @Cardeal FM. Amanhã nós voltamos. O programa Fora da Caixa de amanhã está muito especial, porque nós traremos o presidente da Fé Comércio, o Kerson, exatamente, o presidente da Fé Comércio estará conosco aqui amanhã, celebrando aí esse momento do trabalho e também o avanço do nosso programa, que já completou mais de 100 empreendedores que nós estamos trazendo aqui, contando a sua história. Obrigada pelo seu apoio. Nós precisamos, de fato, nos unir, privilegiar o que é feito aqui na nossa Bahia. Fiquem com a bênção do Senhor do Bonfim. Um feliz mês de maio para todos nós. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Tchau, já fui. Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo. Plantão Educativo. Já pensou em ter uma